nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Olá, uma ótima tarde a todos vocês. Obrigado pelo carinho de permitir que a gente entre aí na sua casa na hora gostosa do almoço, né? Terça-feira, dia 25 de setembro. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Complicado, né? Dia do rádio e nas ondas dessa boa transmissão. É o Me Chama Que Eu Vou, que já está no ar. E aqui você sabe, informação, notícia, os fatos mais importantes do que acontece em todo o nosso estado de Minas Gerais. E, é claro, com muita responsabilidade social, além da nossa tradicional alegria e descontração para fazer esse programa tão gostoso, 1h30 da tarde. Quero a sua participação. Ligue para cá, 3349-5315, ou então mande o seu e-mail. Quero também a sua opinião. Me chama que eu vou, @band.com.br. E, lamentavelmente, no Dia Nacional do Trânsito, olha a notícia que a gente precisa dar. 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em um grave acidente ocorrido no centro de Belo Horizonte. Um caminhão e uma Kombi bateram num dos cruzamentos mais movimentados aqui da capital. Acompanhe a reportagem. O acidente interditou o cruzamento das ruas São Paulo e Goitacazes, bem no centro de Belo Horizonte. A batida aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, horário de fluxo intenso de carros e pedestres. Segundo testemunhas, esta van branca descia a rua Goitacazes quando perdeu os freios. O veículo bateu na traseira deste caminhão, que tombou na pista, atingindo outros 2 carros que passavam pela rua. Este projetista estava em um dos veículos que acabou prensado. A van veio muito rápido, mas o caminhão me prensando, não dava para frear, não dava para fazer nada. A van ainda atropelou outras 3 mulheres que atravessavam a rua São Paulo. Joelma da Silva, de 25 anos, morreu na hora. A van só parou ao bater na parede desta autoescola. Esta recepcionista estava no local no momento do acidente. Eu estava sentada ali, né, ali na recepção, aí quando o caminhão veio, ele tombou. Aí ele tombou e já veio a van e o Palio. Aí um monte de gente pulou para dentro da autoescola, a van foi e bateu ali na parede. Foi um barulhão. A autoescola tremeu. O acidente deixou o trânsito na região ainda mais complicado. O tráfego teve que ser desviado. Que tristeza, né? E hoje a nossa equipe de reportagem voltou ao local desse acidente. No chão ainda havia marcas da batida. Veja aí na tela. As câmeras do circuito interno de uma autoescola flagraram o momento do acidente. Os pedestres se desesperam e correm. Em seguida, a van aparece desgovernada. Dá para ver o caminhão tombando e o outro carro envolvido na batida. No dia seguinte ao grave acidente, ainda era possível ver o que sobrou da destruição. Marcas na rua e no passeio, um orelhão e uma placa danificados. Restos dos veículos envolvidos no acidente. Quem estava no local na hora da batida descreve o cenário de guerra. Na hora foi um caos total, né? Teve gente gritando, saiu correndo. Também teve muita aglomeração, depois também não deu para ver muita coisa pela quantidade de gente. Cenário aqui de destruição. Totalmente. De acordo com testemunhas, o motorista da van seguia na esquina da rua São Paulo com Goitacazes, quando perdeu o controle do veículo. Um caminhão, um carro e pedestres que estavam no local foram atingidos. Joelma da Silva, de 25 anos, morreu na hora do acidente. Joelma Rodrigues, de 19, morreu na madrugada desta terça-feira no Hospital João 23. Outras 4 pessoas permanecem em observação no hospital. Ô, gente, esse acidente aí mostra algumas coisas, algumas considerações precisam ser feitas, né? A Rua dos Goitacazes, esquina de São Paulo, é um dos cruzamentos mais movimentados aqui da capital mineira. Eu transito muito por ali e você que transita também sabe disso. Ali tem autoescola, ali tem um cursinho pré-vestibular, que eu estudei, inclusive, nesse cursinho. Os meninos jovens estão todos na porta ali. É um lugar de trânsito constante. Sem falar que a Rua dos Goitacazes é uma rua que é de mão dupla, né? A informação que o Corpo de Bombeiros deu é que o carro estava em alta velocidade. Naturalmente, se perdeu os freios, porque a informação que nós recebemos é de que houve um prejuízo com perda dos freios, foi lá em cima, no início, né? É preciso que as nossas autoridades observem essas coisas, engenheiros de trânsito, os especialistas nesse assunto. Por quê? Porque as ruas da capital, as ruas de Belo Horizonte, não dá nem para falar, por exemplo, na faixa de pedestre. Faixa de pedestre é alguma coisa de fachada, literalmente, porque a faixa ninguém respeita. É raro você ver um motorista, principalmente nesse cruzamento, respeitar o pedestre que transita por ali, porque é uma descida muito íngreme, o carro vem direto, porque ele quer pegar São Paulo rapidamente, porque o fluxo de veículos ali é intenso,
E aí acabam acontecendo tragédias como essa. 2 pessoas morreram. Uma menina de 25 anos que voltava do trabalho e hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, lá no pronto-socorro do Hospital João 23, mais uma pessoa morreu. E outras 4 continuam internadas em estado lá, em observação, enfim, em estado grave, quer dizer, um trabalhador, uma pessoa que é trabalhadora, que voltava para sua casa e que de repente passa por uma situação dessa. Já imaginou você sair da sua casa e de repente se deparar com uma van vindo em cima de você, jogando todo mundo como se fosse boliche pro alto? É assim, é de amargar você ver uma situação dessa. Por isso fica aqui o nosso alerta, né? As pessoas antes de atravessar uma faixa, elas até olham antes, porque elas já têm a certeza de que o motorista naquele trecho ali não vai respeitar a faixa de pedestre, que é preferencial, né? E é preciso que seja respeitado. Né? Aliás, o nosso país precisa rever alguns conceitos, alguns valores. Ontem eu queria relatar um fato que aconteceu comigo, logo depois que eu saí da Band aqui, não tem nada a ver com essa história, mas reflete um pouco o comportamento da população. Estava eu lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, de repente uma senhora andando e um rapaz jovem com os 2 fones de ouvido mexendo no celular dele, andando na frente. A senhora tomou um tombão, poderia ser minha mãe, a sua mãe, tomou um tombão e ele nem viu. Aí eu chamei ele e falei, amigo, a senhora caiu aqui, ela que é sua mãe? Não, é minha avó. Ele continuou conversando com a pessoa no telefone, falando outros assuntos. Eu tive que chamar a atenção dele e dizer para ele, amigo, é a sua avó que caiu aqui, ela machucou o rosto. Ou seja, a minha pergunta é, até que ponto a tecnologia desumaniza as pessoas? Né? Todo mundo aí no curtiu, no comentar, e a gente acaba esquecendo de pessoas. Gente, pessoas valem mais do que coisas. Nós precisamos repensar esses valores. Aí você vai falar assim, nossa, que comentário ingênuo. Mas é preciso repensar muita coisa na nossa vida, nas escolhas que nós temos feito. Né? Particularmente nas questões que a gente tem visto aí. Acidente, 2 pessoas morreram, essas famílias devem estar destroçadas, tristes, abaladas, vão fazer enterro dos seus entes queridos, pessoas novas que com toda certeza tinham um futuro pela frente de trabalho. E essa é a imagem que a gente fica com ela. Carros destruídos, porque carro você compra outro. Agora você vê uma situação de uma pessoa morta no meio da rua, em pleno centro de Belo Horizonte, 2 mortes, gente, é uma situação muito grave. E outra coisa que precisa ser abordada aqui, qual é a responsabilidade de um motorista que anda em alta velocidade no centro da capital? Né? A gente vê de vez em quando aí uns malucos aí com som naquela altura, né, achando que o carro, que ele está numa pista de Fórmula 1. Gente, o carro é uma máquina. O carro destrói vidas. Entre um carro e uma pessoa, a prioridade da pessoa, a pessoa está em desvantagem. Então é preciso repensar até isso, porque as pessoas compram um carro e fazem do carro um instrumento de autopromoção, né? E de violência, por consequência de violência, quando na verdade um carro é simplesmente um equipamento colocado à nossa disposição para nos levar e nos trazer, e a gente vê isso aí, né? As nossas condolências aqui, os familiares dessas pessoas, né? E por falar em acidente, olha só o que acontece. A nossa equipe também flagrou nessa madrugada um acidente de moto na Avenida do Contorno. Põe aí na tela. O motoqueiro ficou caído esperando a chegada dos bombeiros. O acidente foi na Avenida do Contorno, região central de Belo Horizonte. Cosme Santos Araújo sentia muitas dores nas costas e foi imobilizado pelos bombeiros. Segundo o condutor da moto, ele tentou desviar do veículo, bateu com a moto no meio-fio e veio parar aqui no chão. Ele teve várias escoriações e neste momento está sendo encaminhado para o Hospital João 23 pela equipe do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos, o mesmo está deitado ao solo, nós fizemos uma avaliação do mesmo e constatamos que ele estava com contusão na pelve, escoriações dos membros superiores. Então, a sua opinião, quero que você participe e me ajude a fazer o programa. O que você acha do trânsito aqui da capital? É um trânsito civilizado? É um trânsito que merece um olhar mais criterioso? E as pessoas, o convívio das pessoas, a relação das pessoas no trânsito? Você acha que as pessoas se respeitam? Como é que você vê o comportamento do motorista de trânsito aqui na capital mineira? Estou falando de Minas Gerais, não. Estou falando de Belo Horizonte. Tem 2.257.000 habitantes, dados do último censo, né? Mas se você é do interior também, eu quero o seu comentário. Será que o trânsito no interior é um pouco melhor, é um pouco mais humano? Porque aqui na capital o que a gente vê, lamentavelmente, não é humanização do trânsito. Pelo contrário, as relações, de um modo geral, precisam ser mais humanizadas, né? Então eu quero a sua opinião. Mande o seu e-mail para cá. Me chama que eu vou, @band.com.br. Então ligue para mim. 31 3349 5315. Eu quero a sua opinião, quero a sua participação, enfim. Quero que você me ajude a fazer esse programa, porque eu Me Chama Que Eu Vou é isso. A gente quer transformar essa sociedade de uma forma coletiva. Amanhã tem promoção? Tem promoção. Fique ligado, porque daqui a pouquinho, amanhã, quarta-feira, tem uma promoção aqui no Me Chama Que Eu Vou e você é nosso convidado a participar dela. Por falar em convite, agora eu convido você para acompanhar o drama de uma mulher.
Ela é cabeleireira de formação e cantora por vocação. Já participou de programas famosos, e isso em rede nacional. Mas com o casamento, viu o sonho de virar uma grande artista acabar. Ela apanhou do marido, teve os filhos levados de casa, sofreu um acidente e, pasme, precisou colocar 79 pinos nas pernas. E mesmo assim, Fernanda Barbosa não desiste de lutar. Veja comigo agora na tela da Band. Acompanhe.